Olá, muito boa noite. Eu sou Gustavo Perturbador de Jael e este é o nosso canal 4SA Flórida. Estamos aqui com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas o nosso Pai, o eterno Rei e Salvador, quer que esta mensagem chegue a muitas pessoas. Por isso, apesar de todos os problemas enfrentados durante o dia, está no ar nosso canal 4SA Flórida com mais um Hangout muito, mas muito esclarecedor. O ventilador já está ligado a todo vapor, em toda a potência máxima, porque muita coisa hoje vai ser ventilada. Bom, vou começar aqui com o pessoal do Twitch, começando aqui. Espero que hoje não dê problema. Já está transmitindo e deixe-me ver aqui uma coisinha rapidamente. Bom, melhor não. Melhor não. Meus amigos, vamos fazer o seguinte. Quem puder gravar esse Hangout, por favor, faça. Grave esse Hangout, porque vocês já estão cientes de que esse canal já está na marca do pênalti e pronto para ser chutado para escanteio. Então, se você puder, grave esse Hangout, baixe esse Hangout, compartilhe nas suas redes sociais, entre os seus amigos, nos grupos dos quais você faz parte, porque o que vai ser mostrado aqui será algo muito importante, algo que diz respeito a mim, a cada um de vocês, a toda a humanidade, independente do continente, independente se o país é pobre, rico, classe média, se a população é culta ou não, porque nós estamos vivendo dias importantíssimos. E por esta razão, eu sinto a necessidade de aumentar ainda mais a carga de trabalho, porque tem muita gente, infelizmente, que está dormindo. Muito bem, antes de começarmos a saudar as pessoas que já se fazem presentes, tenha em mãos a sua Bíblia e vamos fazer uma oração, correto? Onde quer que você esteja, se é possível, não vai fechar os olhos dirigindo não, né? Se é possível, feche seus olhos, você de norte a sul, de leste a oeste, centro-oeste, sudoeste, nordeste do Brasil, norte do Brasil, onde quer que você esteja. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai eterno agora neste momento. Senhor, Pai e Rei, Rei de nossas vidas e de nossas almas, com muita alegria, apesar das diversas dificuldades, entramos na Tua presença agora para glorificar o Teu excelso nome, para exaltar a Tua presença, para bendizer a Tua magnificência e tudo aquilo que já está planejado para cada um de nós. Entregamos este Hangout nas Tuas mãos e que as pessoas sejam alcançadas em toda e qualquer parte do Brasil, na Europa, na Ásia, Oceania, América do Sul, América do Norte, continente africano, onde quer que este Hangout esteja sendo visto agora, onde quer que haja uma pessoa ligada no canal, que o Teu Espírito toque profundamente no coração desta pessoa e a mesma reconheça que fora de Ti não há vida. Te agradecemos em um nome do nosso Redentor Yeshua, para a honra e glória deste santo nome. Amém e amém. Muito bem, meus amigos, agora sim, vamos falar com o pessoal que já está aqui presente. Vou subir aqui um pouquinho. Já 97 pessoas acompanhando. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Pastor Livingston Correia foi o primeiro. Muito boa noite, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. E ele colocou o seguinte: abraços a todas as guerreiras, mulheres de fibra e muita fé no nosso Criador. Que Ele abençoe cada uma que merece, não uma data, mas uma vida cheia de amor e carinho. Muito bem! Muito bem dito, pastor Livingston. Quem mais está chegando por aqui? Marcos Rosado, boa noite. Ricardo 46 Melo, ele colocou o seguinte:
Estão perseguindo mesmo, Gustavo. Vamos ajudá-lo, gente. Ele colocou, estava em outra transmissão e caiu do nada. Não estou podendo fazer transmissão ao vivo pelo telefone do carro, como eu costumava fazer. Não estão me deixando. Eu marquei hoje, isso foi um teste, eu coloquei lá Matrix ou Matrix, e eu contei exatos 15 segundos. Depois de 15 segundos, a transmissão cai. Então, não estão me permitindo fazer transmissões pelo telefone. Meu amigo Odenor, que estava preocupadíssimo, ele colocou, boa noite, Gustavo, boa noite, família, eu sou 5%, muito obrigado. Etacília Dantas, boa noite, Gus, toda a família 5%, e toda a família 5%, amém. Liane Castro, boa noite a todos, não vai dar tempo de eu chegar em casa e assistir. Você vê depois, tá bom? Tranquila, sem pressa. Rose Consultora Natura, boa noite. Aline Haag, boa noite. Luz do Mundo, boa noite também. Geralda Queiroz, boa noite. Gustavo Força, amém. Ela também colocou, alguém aqui participa do grupo 5%, que possa me adicionar? Se tiver aí, por favor, um administrador do grupo, minha amiga Geralda, coloque aí o seu número, que o administrador vai te somar já no segundo grupo, porque o primeiro já está lotado. Carlos Neri, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 de Pedro 3,5. Amém. Quem mais está por aqui? Tânia Garcia, saúdo a todos com a graça e a paz do Altíssimo Deus. Tenham todos uma excelente noite, que tudo corra na mais perfeita ordem, que Deus olhe por cada um de nós. Amém. Meu amigo Kennedy Petkov, Ana Teixeira, Ana Cláudia Bernardo, quem mais? Geralda Queiroz, já falei, Carlos Neri também, Katie Elwood, boa noite também para você, Nata Legal, boa noite, Bel Girassol, Leandro Costa, Ana Paula Bachega, não falta a um Hangout, Ana Paula Bachega, e ela colocou aqui, boa noite, Gustavo, um abraço a Márcia. Gustavo, o que você acha daquele que se diz profeta Davi? O último nome não dá para pronunciar. Bom, ainda não parei para ver, né? Não conheço nenhum vídeo dele, mas não sei, não quero emitir nenhuma opinião, tá bom? Aurora Maria Costa, Ari Davi, quem mais está chegando por aqui? Leandro Costa, L. Davicelli, eita, cheguei! Nada de aviso, mas nós somos perseverantes. Boa noite. Edilene Lima, Rose Mesquita, Lidiane Araújo, Priscila Lopes, Thelma Elizabeth, Rosângela Nunes e muito mais gente chegando. Espero que o pessoal, algum administrador da família 5% esteja aí. Tem gente querendo entrar no grupo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também o pessoal do Instagram. Já tem quase 500 seguidores no Instagram, 478, para ser mais exato. E muito obrigado mesmo. Agora, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, mostrar algumas coisas para vocês. Tá aqui. Pessoal do Twitch não vai poder ver, mas eu vou comentar aqui, tá bom? Então tá aqui, a minha página do Facebook ainda está disponível. Eu não postei mais nada desde o dia 2 de março. E olha aqui, ainda tem gente pedindo amizade. Eu vou colocar aqui, porque aí a pessoa pode entrar em contato comigo pelo privado, né? Então, já está aí, somei o pessoal pedindo amizade. Deixa eu ver aqui a minha página, tá até com saudade. Tem um pessoal aqui postando na minha página. Tem aqui alguns artigos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal que está aí. Olha que coisa horrível. 2 supostos pastores, na realidade, 2 grandes mordedores de fronha, que se casaram, né? Registraram a união estável. Tá aí, ó.
A Theresa May também. Aqui jogaram um ovo no Emmanuel Macron, tá aí, ó. Jogaram um ovo no Emmanuel Macron. Isso daqui já é uma postagem antiga dos supostos refugiados encarando a polícia. Aqui está a quarta parte dos links dos livros. Pessoal, vai baixando. Aqui o jogo de cartas Illuminati. Então, vai baixando, pessoal, todo esse material aí, porque eu dei um prazo de pelo menos 3 meses, tá bom? Depois de 3 meses, ou seja, em junho, eu vou deletar a página de uma vez por todas. Então, por favor, baixem os livros, os links, guardem, e também quero agradecer às pessoas que estão me mandando livros. Muito obrigado mesmo. Eu tenho recebido os novos livros, também adicionando outros livros, e tudo isso depois, no devido tempo, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos começar? Preparados? Família toda aí preparada, cafezinho já está pronto, grupo de oração aí, pessoal da igreja, os vizinhos, os amigos, todos preparados? Então, vamos em frente, porque o Eterno é com a gente. Amém? Bom, vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu vou fazer esse Hangout em 2 partes. Primeiro, eu vou falar do trabalho da FEMA, o que a FEMA está fazendo atualmente. Eu tenho informação mais atualizada, juntamente com os pastores. E a segunda metade desse Hangout vai ser mais diretamente ligado ao Brasil. Como que a igreja evangélica, somente pela misericórdia do Altíssimo, permanece de pé, mas está praticamente destruída desde as suas entranhas. Vou tocar novamente aquele áudio que gerou uma certa confusão. Algumas pessoas disseram que eu chamei o pastor Augusto Nicodemos de maçom, não entenderam muito bem o áudio. Vou tocar novamente e depois a segunda parte do áudio. Ou seja, tem muita coisa nova, muita coisa nova. Certamente eu vou passar de 1h30 de Hangout. Se você não puder acompanhar até o fim, eu vou entender porque você tem que trabalhar amanhã. Vai ficar gravado. Ou então, se você não puder acompanhar depois, peça alguém para que baixe esse Hangout e envie para você, se o ForceTube não for cortar, porque, como eu já falei no início, o canal já está na marca do pênalti, pronto para ser chutado para escanteio, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui com a informação da FEMA daqui dos Estados Unidos. Algo que eu consegui hoje e coloquei no tradutor Google para que vocês tivessem acesso a essa informação. Só um momentinho. Eu estou carregando aqui o meu mouse, que eu esqueci de carregar hoje. Então, vamos lá. Os campos, como está escrito aqui, os campos da FEMA vão se tornar centros de decapitação. Veja bem, pessoal, vou aumentar mais um pouquinho. Está aqui, 300%. Está aí, olha. Campos da FEMA vão se tornar centros de decapitação. Sabe o que isso significa? Guilhotina, pessoal. Guilhotina. Preste bem atenção. Vocês, por favor, eu vou estar aqui pendente. Se alguém estiver perturbando aí no chat, me avise, encontre uma forma de me avisar que eu tiro o bonequinho que estiver aí perturbando, tá bom? Diz assim, em uma entrevista de rádio com o Steve Quayle, ele disse 2 coisas muito perturbadoras. O primeiro foi o quanto o Deep State, ou o Estado Profundo, ou Profundo Estado, deve assumir o controle total. E segundo, que sua pesquisa há anos atrás descobriu que os campos da FEMA
se tornariam instalações de decapitação. É hora do público americano tomar consciência da brutalidade total que está prestes a enfrentar. Vários testemunhos demonstraram, sem dúvidas, como a atividade e os preparativos dos campos da FEMA estão sendo intensificados, bem como a brutalidade abjeta. Campos FEMA serão segregados. Ao longo dos anos, vários integrantes me disseram que as atribuições dos campos da FEMA seriam divididas pelo seguinte: primeiro, os homens serão enviados para um campo segregado por gênero, quer dizer, um campo somente para o sexo masculino. E o trabalho escravo será extraído de acordo com a ordem executiva de Obama, ordem essa que leva o número 13.603. O extermínio será o fim do jogo. Isso é exatamente o que os nazistas fizeram com os judeus. Então, veja bem, haverá separação ou separações de campos, onde somente estarão homens. Aí eu fico pensando, hein? E os transgêneros? E os mordedores de fronha? E as mulheres de Nutella que pensam que são mulheres, mas nasceram com piu-piu? Então, olha, tem que usar um pouco de sarcasmo, porque a coisa vai ficar difícil, pessoal. Continuando, número 2. As mulheres serão enviadas para um campo segregado por gênero. Haverá algum trabalho escravo, algum, não todo. Já no campo do lado masculino, o trabalho será escravo. Agora, quem são aqueles que serão levados para esses campos? Logicamente, aqueles que não aceitam o sistema, aqueles que não fazem parte da Matrix, aqueles que conhecem a verdade. Lembram vocês que em outros hangouts sobre a FEMA eu comentei a existência de 3 listas, 3 cores diferentes, amarelo, vermelho e azul ou verde? Amarelos são aqueles que podem ainda ser doutrinados. São aqueles igreja de Laodiceia, não são frios nem quentes, estão indecisos, em cima do muro. São aqueles que, por exemplo, você tenta abrir os olhos e eles dizem o seguinte: isso daí não vai acontecer no nosso tempo, não. Então, esses estão na lista amarela. Na lista vermelha são aqueles que Gustavo, Casando o Verbo, Metavendas Brasil, os canais que tentam abrir os olhos das pessoas para essas coisas, Eu e Ela Curiosa, e por aí vai, né? Então, essa é a lista vermelha. A lista verde são aqueles que, sim, aceitarão de muito bom grado esse sistema que será implantado. Então, o primeiro exemplo aqui, teremos campos somente para homens e o trabalho escravo. O segundo exemplo, mulheres serão enviadas para um campo segregado por gênero. Haverá algum trabalho escravo que será extraído, mas esses campos serão centros de servidão humana, quer dizer, as mulheres estarão ali para servir, cuidar dos enfermos, cuidar dos feridos e até enterrar mortos. Cuidar da medicação, aqueles que forem precisar de remédios, etc, etc, etc. Terceiro, as crianças, vejam vocês, as crianças serão enviadas para seus próprios campos. Quando foi dito isso pela primeira vez, não compreendi plenamente o significado desta segregação, até me familiarizar com o fascínio do Deep State, que é o Estado profundo, né, pelo tráfico de crianças. Esses campos
darão à humanidade a hora mais escura. Então, vejam vocês, não é coincidência que, desde que assumiu a presidência desse país, o Donald Trump ele deflagrou uma guerra contra os pedófilos, porque muitas crianças desapareceram e desaparecem ano após ano aqui nos Estados Unidos por mãos de pedófilos, tráfico de crianças e também sacrifícios satanistas envolvendo crianças, principalmente meninas virgens. Então vejam vocês que até as crianças, quando for deflagrada a lei marcial, e talvez você pergunte assim, Gustavo, essa lei vai ser deflagrada antes ou depois do arrebatamento? Bom, tudo indica que depois. Pode ser antes também. Não existe assim, se alguém sabe de alguma coisa, por favor, coloque aí para que eu me informe também. Então, até as crianças não serão poupadas. Ou melhor, nem as crianças serão poupadas. Muito bem, continuando. Essas segregações foram realmente ensaiadas. Vejam bem, pessoal, isso já teve um ensaio. Agora, senta aí, família, respira fundo, toma a primeira talagada de café, porque agora a coisa vai ficar forte. Essas segregações foram realmente ensaiadas pela aplicação da lei no estado do Colorado e pelo Departamento de Segurança Nacional durante o surto do vírus H1N1 em 2008 e 2009. Ou seja, o vírus H1N1 não foi o vírus da gripe aviária? Se não me engano, o vírus da gripe aviária, o H1N1, e isso aconteceu em 2008 e 2009. Então, meus amigos, o que isso nos leva a pensar? Vou voltar aqui a câmera para mim. O que isso nos leva a pensar? Que esse pessoal, eles são tão endemoniados, tão encapetados, tão cheios de Satanás, que eles criam doenças, eles criam um suposto surto, como teve aí no Brasil da febre amarela, para proclamar ou espalhar o medo na população e então levarem as pessoas a serem vacinadas de uma forma forçada ou forçosamente, e aqueles que se recusarem, esses serão levados para os campos de concentração. É o que diz aqui mais adiante. Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Vejam bem, diz assim, nesses ensaios, eu estou aqui, nesses ensaios, qualquer um que não tivesse sido contaminado pelo vírus e que não, aqui eu esqueci de botar o não, e que não queira se submeter à vacinação contra a doença, e pessoas que não cumpriram com a adesão da prática, fossem embarcados em um ônibus com a intenção de levar os atores, no caso foi um ensaio, a campos segregados. 2 amigos que foram à escola comigo me contaram os detalhes dos ensaios. As pessoas não conformes, que não foram vacinadas, foram descobertas através de bloqueios, quer dizer, blitz, na estrada ou nas estradas semelhantes a uma barreira. Quer dizer, então, eles irão atrás das pessoas que não aceitarem se vacinar, e aí no Brasil a coisa está ficando já tão estreita que eles estavam mandando agentes de saúde nas casas das pessoas para aplicar a vacina. Algumas pessoas comentaram isso comigo, não sei se em todo o Brasil ou em determinadas regiões. Então, as pessoas que não aceitarem a vacina ou serem vacinadas, essas pessoas serão perseguidas, serão caçadas e se farão blitz nas estradas, nas ruas, para então perguntar quem foi e quem não foi vacinado. Quer dizer, a coisa vai ficar estreita, pessoal, a coisa vai ficar muito difícil.
Continuando aqui, houve uma característica adicional para este ensaio. E a intenção geral do campo da FEMA forçou os encarceramentos. A única intenção é que aqueles que visam extermínio provavelmente matarão, né? Não morrerão, matarão através do uso de guilhotinas. Aí tem aqui, agente do FBI Ted Gunderson. Quando o agente aposentado do FBI, o falecido Ted Gunderson, teria dito em uma reunião de membros da milícia que o governo federal havia montado 1.000 campos de internação em todo o país, vejam bem, nós vimos em informações já com um certo tempo que a quantidade de campos chegava a 400. Esse agente que já faleceu, aposentado do FBI, disse que o governo já tem montado 1.000 campos de internação em todo o país. Aí diz aqui, não tive problemas para acreditar em sua declaração, porque há uma ampla documentação que apoia essa declaração. Aí está aqui a Rex 84 Operation Garden Plot. E agora a NDAA. NDAA é a sigla em inglês para a lei que foi assinada pelo Obama no dia 31 de dezembro de 2011, declarando a lei marcial, ou tornando oficial a lei marcial. No entanto, quando Gunderson informou que o governo federal estava armazenando mais de 500.000 caixões fora de Atlanta. Atlanta é aqui do lado, pessoal. Atlanta fica no estado da Geórgia. É aqui do lado, se não me engano, são 12 ou 18 horas de carro. Você pega a 95 e vai embora, 95 Norte, e vai embora, você vai sair em Atlanta. Eu também sabia que ele estava correto sobre este ponto. No entanto, quando ouvi dizer que Gunderson estava acusando o governo de armazenar 30.000 guilhotinas, pensei ter perdido a cabeça. Vejam bem, 1.000 campos de concentração, 500.000 caixões somente nas aforas de Atlanta e 30.000 guilhotinas. Então, vejam vocês. Aí a pergunta, por que o governo gostaria de armazenar guilhotinas? Gunderson disse a vários grupos patriotas que as guilhotinas estavam sendo armazenadas para o dia em que o governo declarar a lei marcial, para uma blitz e executar dissidentes americanos. Veja bem. Então, aqui já está explicado a função das guilhotinas. Para quando o governo declarar a lei marcial, então haverá uma blitz e a possível execução de dissidentes. Dissidentes são justamente aqueles que resistirão à lei marcial, que não aceitarão a lei marcial. Aí diz assim, Gunderson disse profeticamente aos grupos patriotas que o governo federal irá vigiar a todos. A última afirmação, de fato, mostrou-se precisa, dado o recente escândalo de Edward Snowden e a National Security or Secret Agency, onde o Edward Snowden, ele agora vive lá na Rússia, ele confessou como o governo americano não somente vigia o próprio americano, mas também fora dos Estados Unidos. O telefone da vaca louca do Rivotril foi hackeado. O telefone do François Hollande, o presidente da França antes do Emmanuel Macron, foi hackeado. O telefone da noiva do Chuck, a chanceler Angela Merkel, foi hackeado. Então, vejam que
Eles estão vigiando não somente os Estados Unidos, mas o mundo em si. O Guilherme Torquato disse, meu Deus, isso é louco. E ainda nós estamos apenas começando. Guilherme e pessoal que está participando do chat. Diz assim, alguém pode me explicar por que o governo precisaria pedir 30 mil guilhotinas? Para que finalidade legítima essas ferramentas de execução podem ser utilizadas? A guilhotina nunca foi usada dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos executaram pessoas por esquadrão de fogo, suspensão, quer dizer, enforcamento, cadeira elétrica e injeção letal. Os Estados Unidos nunca executaram um criminoso condenado através do uso da guilhotina. Com esses fatos, então, por que esse governo está importando 30 mil guilhotinas, como Gunderson afirmou? Eu sei que algumas pessoas agora estão olhando para o chão e acabaram de dizer que não há nenhuma guilhotina nos Estados Unidos. Ou, em outras palavras, se você falar isso para um amigo seu, para um familiar, eles vão falar, rapaz, você está viajando na maionese, você está doido, você fumou maconha estragada, isso é besteira nos Estados Unidos. Você está doido, você para de ficar escutando aquele preto latino lá da Flórida. Você está maluco, para de ficar vendo vídeos na internet, no YouTube, coisa e tal. Você tem que se divertir, vai para a balada, enche a cara, pega uma mulher aqui, outra ali, etc e tal, mas vai viver a tua vida, para com isso. Já começaram, né? Para com isso, vai viver a tua vida, etc. Para, quer parar? Quer parar? Oh, meu pai, já começou. Então, essas são as pessoas que estão na lista amarela, são aquelas pessoas como a igreja de Laodiceia, que não são frias nem quentes, mas são mornas. Então, para esse tipo de pessoas, está tudo bem. Quanto puder comprar sua cervejinha, seu carnavalzinho, ir lá pagar uma arquibancada de 10, 20 reais para ver o Mengão jogar, a vida está de maravilha, não tem problema. Então, aqui nos Estados Unidos também tem pessoas assim alienadas. Aí ele diz assim, então, por favor, digam-me, por que o representante Doug Tepper, da Assembleia Legislativa da Geórgia, ou seja, do estado da Geórgia, democrata, está aqui, democrata, apresentou um projeto de lei que suplantará, deixa eu sublinhar isso aqui porque isso é importante, apresentou um projeto de lei que suplantará o método de execução, a cadeira elétrica, com a guilhotina em 1995, 1996. Então, veja bem, coincidência? Não. Eu não creio em coincidências. Esse político aqui, Doug Tepper, da Assembleia Legislativa da Geórgia, do Partido dos Democratas, ele apresentou um projeto de lei para substituir o método de execução na Geórgia, que é a cadeira elétrica, pela guilhotina. Está aqui, pessoal. Preto no branco. Aí continua dizendo o seguinte, o projeto de lei referente foi o Georgia State House Bill, HB 1274, pena de morte, disposições de guilhotina. Certamente Tepper nunca teria pensado que isso seria possível. Já não havia guilhotinas dentro dos Estados Unidos. Então, antes mesmo de que os Estados Unidos comprassem guilhotinas, esse demoniocrata aqui propôs esse projeto de lei para substituir a cadeira elétrica pela guilhotina. Isso aqui nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Continuando.
Aqui eu acho que ele viajou na maionese, mas vamos lá. Alguém se preocupou em fazer a matemática? Uma única guilhotina pode cortar as cabeças, pode cortar a cabeça de cerca de 100 pessoas por hora. Então, veja bem, 100 pessoas por hora, uma única guilhotina. Quanto que o governo comprou? 30 mil guilhotinas. Não, tá certo. Então, o governo comprou 30 mil guilhotinas e uma única guilhotina pode cortar a cabeça de 100 pessoas por hora. Em uma hora, o governo federal tem capacidade para executar até 3 milhões de pessoas. Veja bem, pessoal, 3 milhões de pessoas em uma hora. Para vocês terem uma ideia, aqui a Flórida está ao lado do Caribe. E no Caribe existe uma ilha chamada Jamaica. Bob Marley, a terra do reggae, da maconha. Pessoal muito legal, pessoal jamaicano. A população da Jamaica toda está composta de 4 milhões. Então, em uma hora, o governo federal tem a capacidade de exterminar todo um país, de matar até 3 milhões de pessoas. Em um dia de 10 horas, 30 milhões de pessoas poderiam ser executadas por meio da guilhotina. Eu sei que ele tivesse viajado, mas não está viajando não, porque são 30 mil guilhotinas, pessoal. Então, em uma hora, o governo pode matar até 3 milhões de pessoas. Em um dia de 10 horas, começando 8 da manhã até as 6 da tarde, o governo poderá matar 30 milhões de pessoas. Olha, é assustador. É assustador. Aí ele diz aqui mais. Ted Gunderson não é o único ex-agente da sopa de alfabeto porque é CIA, FBI, NSA, que mais? NCIS, então chama-se tudo isso de sopa de alfabeto. Então, Ted Gunderson não é o único ex-agente de sopa de alfabeto para contar tudo sobre guilhotinas. O falecido Bill Powelek, ex-CIA, foi um amigo íntimo meu e, eventualmente, tornou-se outro importante do meu ex-diretor de notícias para The Common Sense Show, Annie the Weasel. Powelek contou a Annie e a mim várias vezes que as guilhotinas estavam sendo armazenadas em várias bases militares. O falecido A.C. Griffith, ex-NSA, mesma agência federal de segurança onde trabalhou Edward Snowden, disse o mesmo em mais de uma ocasião no meu programa de entrevistas. À luz dessas confirmações de fontes conhecidas e públicas, bem como a legislação proposta do representativo ou representante Tepper para introduzir o uso de guilhotinas em solo americano, acredito que não há dúvida de que a história é verdadeira. Eu estou compreensivelmente nervoso com a perspectiva de guilhotinas em solo americano, enquanto vejo a infinita série de decapitações dos cristãos no Oriente Médio pelo Estado Islâmico Radical. As informações abaixo representam dão apenas uma amostra, né, do que está acontecendo com os cristãos e suas decapitações em massa subsequentes nas mãos do Estado Islâmico. Os terroristas do Estado Islâmico no Iraque decapitaram 4 crianças cristãs que se recusaram a renunciar à sua fé e se tornassem muçulmanas. Mais de 25 mil cristãos fugiram do norte do Iraque em meio à crise que foi implantada pelo Estado Islâmico por causa do Islã. O porta-voz nacional dos cristãos iraquianos e dos caldeus americanos, fora dos militantes do Estado Islâmico no Iraque, agora inclui chuvas, aqui está mal traduzido. Bom, tem outras informações aqui, mas já temos 42 minutos de live,
Então, eu vou deixar essas outras informações a respeito da FEMA. São informações novas que eu tenho aqui. São 5 páginas de novas informações da FEMA, comprovando. Tem até um e-mail aqui que eu vou ler para vocês. Veja aqui. Conclusão. Recebi este e-mail de uma enfermeira no dia 26 de janeiro de 2016. Então, vejam que essas informações são novíssimas. Oi, Dave. Eu não podia acreditar, mas verifiquei com o departamento de cobrança do nosso hospital que o código de cobrança para morte por guilhotina é ICD9-E978. O código seria usado para a cobrança dos federais por serviços prestados. Então, veja que criaram até um código para que os hospitais possam identificar as pessoas através da morte por guilhotina. Às vezes, as conclusões simplesmente se escrevem. E, claro, podemos dizer com precisão que haverá uma escassez de trabalhadores para este empreendimento, dado o programa Refugiado Reassentamento. Então, esse foi um e-mail que uma enfermeira enviou para o apresentador do programa no dia 26 de janeiro de 2016, confirmando, está aqui, ó, notícia de primeira mão, confirmando o seguinte. Ela disse: Oi, Dave, eu não podia acreditar, mas verifiquei com o departamento de cobrança do nosso hospital que o código de cobrança para a morte por guilhotina é ICD9, I de Ivan, C de Carlos, D de Davi, número 9, aí traço, E de Eduardo, 978. O código seria usado para cobranças dos federais por serviços prestados. Então, vejam que, pessoal, a coisa está ficando feia. Isso daqui, olha, 26 de janeiro de 2016. Está aí, ó. 26 de janeiro de 2016. Bom, eu vou continuar fuçando, procurando, porque mais coisas vão surgir por aí, eu vou deixar vocês informados, tá bom? 611 pessoas agora acompanhando, muito obrigado mesmo pela sua audiência e pela sua paciência. E, Gustavo, como aqueles 28 mil pastores irão fazer para separar as famílias? Bom, a FEMA, ela age em momentos de catástrofe. E uma lei marcial é um momento catastrófico. Então, os pastores, isso até contra a Constituição americana, os pastores, esses 28 mil de todo o país, vocês sabem que o pastor, ele conversa todos os dias com as pessoas, atende o povo. E existe, a Constituição americana garante isso, que aquilo que eu falo para um pastor, ele não tem o direito de passar para mais ninguém. Não tem, porque se eu conto, eu abro meu coração, a minha vida para o pastor, aí ele vai e conta para a esposa dele. A esposa dele vai, vocês sabem como é que é, né? A língua coça, aí vai e conta para uma outra irmã da igreja. Essa outra irmã da igreja também não tem o que fazer, solteirona, está lá encalhada, né? Vai e conta para uma outra pessoa. Daqui a pouco toda a igreja está sabendo. E se eu souber, eu tenho o direito de demandar aquele pastor, de processar aquele pastor. E vou ganhar um muito bom dinheiro por isso. Então, a Constituição garante que a confissão que você faz com um pastor, com um padre, não pode ser passada adiante. Mas os pastores irão quebrar isso. E eles estarão trabalhando como espiões e fornecerão todos os dados e informações, porque isso está lá naquele estudo que eu passei para vocês, no treinamento de 33 páginas da FEMA, que a FEMA irá requerer desses pastores informações detalhadas de famílias dos membros das suas respectivas igrejas. Então, aí agora eu vejo o seguinte, pega a sua Bíblia, vamos ver Jeremias... Opa, passei.
Jeremias, capítulo 30. Deixa eu ver aqui. É Jeremias mesmo? Ou será Ezequiel 33? Deixa eu confirmar aqui, pessoal. Ezequiel 34. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Que eu já vou fazer aqui o meio de campo para a gente entrar aí no caso mais específico dos pastores no Brasil. Ezequiel 34, por favor. Diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Aí está escrito: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a quem? A quem? A quem? Coloca aí no chat em letras garrafais. A quem? A si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, vai vendo. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Rapaz, olha, quanto tempo que Ezequiel escreveu isso aqui? Bom, se Isaías viveu 2.500 anos antes do Messias, Ezequiel deve estar regulando por isso aí. 2.300, 2.200 anos. Algo que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, veja como está atualíssimo nos dias de hoje. Veja como está atualíssimo. Você pode ter uma outra Bíblia com uma outra versão, e essa versão fazer uso de outras palavras, mas o espírito, o sentido é o mesmo. Então veja como está atualíssimo o pessoal do Twitch. Algo que foi escrito, pessoal também do FoiSturm, há mais de 2.000 anos, muito mais, 2.300 lá vai fumaça, anos atrás. Aí diz assim, no versículo 5, assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Diz assim: tão certo como eu vivo. Eu lembro que quando eu era moleque, vou completar 53 anos semana que vem, pessoal. E hoje eu recebi um elogio de um pastor que me ligou e disse: quê? Você tem 53? Não parece não, olha. He made my day. Pastor, qual é o nome dele? Eliseu, lá de Pato Branco, me ligou hoje. Um abração, pastor, para o senhor e toda a sua família. Então, eu lembro que quando a gente era moleque, aí a minha falecida mãe, o meu falecido pai perguntava assim: menino, isso que você está falando é verdade? Eu falava: ó, mãe, eu juro pela senhora mortinha, ou então eu juro pelo meu cachorro mortinho. Geralmente, quando a gente jurava por algo ou por alguém que a gente tinha uma alta estima e consideração, ou por algo sagrado. Existe alguém mais sagrado que o próprio Adonai, que o próprio Hashem? Alguém mais importante? Não, não existe. Ele é o criador de todas as coisas.
Então ele diz assim, tão certo como eu vivo, quer dizer, ele está jurando por ele mesmo. Diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, versículo 10, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio. Sabe o que isso significa? Ó, daqui você não passa. Daqui você não passa, você não vai crescer. Isso é colocar termo, é determinar por um fim. Daqui você não passa. Tá aí, ó. A igreja bacanal do reino de Zeus está caindo. E eu tenho certeza que o Altíssimo colocou um termo. Pode ter canal de televisão, como vários bispos têm que eu conheço, conta em bancos suíços com diamantes. Daqui você não passa. Continuando. E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aí o versículo 11 diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, que coisa maravilhosa, pessoal, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Aleluia! Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacenta-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui, ó. Não estou mentindo. Está tudo sublinhado aqui. Está vendo aí? Isaías. Ezequiel 34. Tudo sublinhado. Está aí. Ó. Mostrando para vocês. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Muito bem. E aí continua, vai até o versículo 31, mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que se eu falar mais, ou falar alguma coisa sobre todos esses versículos aqui, eu vou estragar. Porque está claro, pessoal. Está claro. Então, agora vamos mostrar os que são ou se autodenominam pastores. Tá bom? Senta aí, família, em um determinado momento, eu vou pedir, se você está assistindo este hangout com crianças, eu vou pedir para que vocês tirem as crianças de onde vocês estão assistindo, porque certa linguagem que será mostrada aqui por um pastor,
não convém que as crianças ouçam o que ele vai dizer, tá bom? Então, vou mostrar aqui. Vou compartilhar a minha tela. Está aqui, para cada um. Vamos lá. Pastor Daniel Batista, Igreja Cenáculo da Fé. Olha o que esse pastor diz. Homem de Deus. Esse daqui é fiel. Eu entrei no blog dele ontem. Ontem eu fiquei até quase meia-noite estudando, pessoal. E eu achei o blog do pastor Daniel Batista. Está aqui, olha. Pastor Ricardo Gondim, nem todas as relações homossexuais são promíscuas. Olha o que esse pastor aqui diz. Nem todas as relações homossexuais são promíscuas. Então, vai vendo, pessoal. Aqui, eu vou colocar o que ele diz. Vou parar aqui, colocar a tela cheia. Prestem bem atenção no que esse pastor diz. Bom, eu estou aqui para falar sobre uma matéria que eu vinculei no dia 29/9/2011, tratando sobre união, relação entre maçonaria e movimento evangélico. Para fazer uma denúncia baseada no fato do dia 3/8/2011, onde o site da maçonaria Grande Oriente do Brasil prestigiava, comunicava a iniciação de mais de 60 pastores na maçonaria. Publicação feita no próprio site deles, que eu peguei para gerar a matéria no meu blog. E essa informação se estendia não só para pseudos pastores, mais de 60 pastores, um fato inédito, mas também relatava a presença de dois ilustres deputados e pastores, João Campos e Daniel Mesac, da qual fiz questão de mencionar, que também faziam parte do Grande Oriente do Brasil e estavam presentes na celebração maçônica de iniciação desses pastores da maçonaria. Então, eu peguei essa matéria, publiquei no blog, e houve uma manifestação contrária por parte desses dois deputados pastores, João Campos e Daniel Mesac, com um processo civil de reparação por danos morais, se sentindo ofendidos por terem sido chamados de maçons por mim, pastor Daniel Batista, pelo fato de eles estarem presentes nessa reunião e também, mais do que provado, fazerem parte do Grande Oriente do Brasil de Goiás. Então, essa matéria foi pega por eles, pelo meu blog, apresentado em juízo com o pedido de um processo de reparação por danos morais, de mais de R$20 mil cada um deles, e também o pedido para que a matéria fosse tirada do ar. Bom, isso durou aí mais ou menos quase mais de 2 anos, que vem esse processo para lá, para cá, e para lá e para cá. E eu quero dar aqui a vocês aqui, ao conhecimento de todos, qual foi o posicionamento dos juízes que estavam neste caso, ok? Primeira coisa que os juízes julgaram, dos ambos deputados pastores, a incompatibilidade da união, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Os juízes entenderam que a união entre maçonaria e cristianismo são incompatíveis, não podem ser feitas, pois costumes, preceitos, etc., etc., são diferentes. Eles entenderam isso. Um pastor não pode ser chamado de maçom e um maçom não pode ser chamado de pastor. Enfim, decretaram incompatível o pedido dos dois ofendidos, ok? Outro ponto importante também que eu quero deixar claro aqui a vocês, que os juízes desta causa, dos dois deputados, também admitiram o mérito da irresponsabilidade pelo fato de eles frequentarem maçonaria, serem maçons e não quererem ser identificados, não quererem ser contestados e se sentiram ofendidos. Olha, eles não querem ser chamados de maçons, entendeu? Mas gostam de ir na maçonaria, frequentam a maçonaria, é óbvio que são maçons. O juiz entendeu, se vocês não querem ser ofendidos por serem chamados de maçons, não vão na maçonaria. E o juiz entendeu que a matéria não ofende, ela trata com responsabilidade a situação. Outro ponto importante que os juízes também acataram desses dois indivíduos, Daniel Campos, João Campos e Daniel Mesac. Amém? Que é tudo irmão, por isso que eu falei.
a verdade dos fatos, a base jornalística, que foi uma das coisas que também, sinceramente, eu fiquei prestigiado. Saber que os juízes entenderam que aquilo que foi divulgado pelo meu blog tem fatos verídicos, não base jornalística, eu não sou jornalista, mas fatos verídicos incontestáveis, porque estão publicados pelo GOB, pelo Grande Oriente do Brasil, tem fotos, tem relatos, inúmeras matérias, é o que mais tem. É documento para provar que esses caras estão, entendeu, envolvidos com a falácia, ok? Então o juiz entendeu o seguinte, que também há verdade no relato daquilo que foi feito por mim, e volto a dizer, como pastor. E uma coisa, sem direito à resposta, não tiveram nem direito de dar resposta, de tão sério que é, para vocês verem, sério no sentido de que, rapaz, só não enxerga quem não quer. Um juiz chegar numa conclusão como essa. E lembro, o meu embate com o pastor é contra 2 deputados eleitos pela igreja, que frente a isso eu sou pequenininho. E o juiz entendeu que eles não tinham argumento nenhum para requerer indenização, para retirar a minha matéria do ar, devido ao fato, o fato real dos acontecimentos. A profundidade verídica dos acontecimentos. Quero deixar claro a vocês, não me prestigia, não me sinto prestigiado por isso, mas utilizo a minha experiência como pastor de ser processado por 2 deputados pastores que se sentiram ofendidos por serem chamados de maçons por mim. Utilizo esse recurso para dizer a você que se um juiz se convence de que há uma incompatibilidade entre maçonaria e movimento evangélico, de que os pastores estão frequentando, sim, essa ordem. Por que a igreja não enxerga, rapaz? Por que o povo não vê isso daí? Porque ninguém comenta. E pior de tudo, depois de toda essa situação, vivida por mim, vivida pela minha igreja, de sermos processados por 2 deputados pastores, ok? 2 anos tem que aguentar essa corja de safado. Deixa uma coisa para você aqui. No dia 5 de maio, depois disso tudo, o Grande Oriente, a loja maçônica Asilo da Acácia, 1248 de Goiânia, do mesmo estado e cidade que esses 2 indivíduos aqui também frequentavam. Documentam pelo site deles uma outra situação, uma sessão presidida pelo venerável mestre Jaime Luiz Pereira, aonde foi homenageada as mães maçônicas daquela oficina com flores. Olha o que eles dizem aqui. Teve como ponto alto de sessão o que chamaram de palestra muito bem proferida e fundamentada por trechos bíblicos. E sabe por quem representada? Pelo pastor adjunto da 2ª Igreja Batista de Goiânia, irmão maçom, segundo o Grande Oriente, Arildo Mota dos Reis Pessoa, é o nome do pastor que estava lá, integrando a celebração, prestigiando a maçonaria como maçom. Ele é citado e os seus 2 irmãos também, Juvenil dos Reis Pessoa e José Mota dos Reis Pessoa, que são reconhecidos pelo Grande Oriente como maçons antigos. E o cara é da Assembleia da Igreja Batista de Goiânia, a igreja existe, esse cara existe, o nome dele está sendo circulado publicamente lá, e eu pergunto, o que a igreja dele fala a respeito disso? É uma vergonha. E os caras vão lá, fazem a safadeza e não querem ser comunicados, contestados, identificados, e se sentem ofendidos por serem chamados de maçons. E é óbvio que esses 2 aqui que me processaram, eles estavam preocupados com a campanha eleitoral deles. E pelo alto índice de rejeição que ainda muitos evangélicos têm, pelo fato da maçonaria estar dentro da igreja. Mas eu estou vindo aqui para falar isso, não é para me prestigiar, pelo fato de eu ter conseguido derrubar esses 2 processos judiciais por parte de João Campos e Daniel Mesac, da Assembleia de Deus Madureira, amém? Esses ilustres são. Eu vim aqui para falar o seguinte, eu vou passar um pouquinho dos 10 minutos hoje, ok? Primeira coisa que eu quero falar aqui, para que mídia evangélica? A mídia evangélica hoje, Gospel Mais, Gospel Prime e a outra cambada de jornalistas que se dizem evangélicos, para que eles servem?
Nós temos mais de 60 maçons iniciados com uma celebração maçônica divulgada pelo próprio site da maçonaria, aberto na internet para ser vista por todo mundo, e eu não vi ninguém da mídia evangélica falar, a não ser alguns blogs aí citaram, ninguém falou, eu vou dizer por quê. Outro ponto, um processo judicial inédito na história da igreja aqui no Brasil, que 2 deputados eleitos pela igreja, pastores, processam um outro pastor por se sentirem prejudicados e serem chamados maçons. E mais, o senhor João Campos, que é deputado, pastor e delegado federal, ele se utiliza da Procuradoria Parlamentar, de uma área jurídica da Câmara, para se defender, para me processar, tornou uma ação civil um caso político, porque eu não ofendi ele como deputado, ofendi ele como pastor. E ele utilizou uma procuradoria parlamentar que é para defender casos de deputado, não de pastor, para me processar. Ele já tinha advogado do Estado pago para vir contra mim e a minha igreja. Tornou isso um caso político, um fato inédito na história da igreja. E a mídia evangélica não quis comentar, não quis falar nada. É como se nada tivesse acontecendo. Eu quero dizer uma coisa clara para vocês aqui, mas por que a mídia evangélica, pastor, não quer falar nada? É fato. Por que os pastores não falaram nada? Ninguém ficou sabendo, não circulou, não houve uma expansão de informação nessa tragédia que eu estou relatando aqui. Porque a mídia evangélica não pode falar mal da maçonaria. Eu quero lembrar uma das frases do senhor Silas Malafaia, que ele diz o seguinte numa entrevista que ele fez em uma rádio aí, que se ele falar mal da maçonaria, tiram ele da televisão no outro dia. Rapaz, esses caras têm consciência do perigo. Eles sabem que eles não podem falar da maçonaria porque a maçonaria está dentro da igreja. Isso é fato. A mídia evangélica não pode falar isso aqui, ok? Não é por minha causa. É porque eles não podem ir contra o que aconteceu. Até pela questão de João Campos querer usar advogados do Estado para defendê-lo numa questão pessoal. E foi o que aconteceu. Não houve holofotes, não houve luz sobre essa situação, porque a maçonaria está infiltrada até as tampas dentro da igreja evangélica, e o fato aí tentaram obscurecer e esconder do público. O segundo ponto que eu quero falar para você, chamar a tua atenção: o futuro das igrejas é de se tornar centros culturais. Sabe qual vai ser a resposta dessa consolidação do protestantismo aqui no Brasil, que tem a licença maçônica? Eu falo da metodista, eu falo da batista, da presbiteriana, da Assembleia de Deus, que todas elas foram licenciadas pela maçonaria na ditadura para poderem ser as igrejas tradicionais que elas são hoje. Sabe qual vai ser o fruto desse investimento? A maçonaria confiscando a educação das igrejas, transferindo filosofia ao invés de evangelho, as igrejas se tornarem centros culturais, como aconteceu nos Estados Unidos. Nós estamos partindo para isso aqui no Brasil. Já virou uma baderna. E eu quero chamar a atenção de vocês que a maioria dos ilustres pastores que estão na política estão na maçonaria. E você quer mais? Outro ponto também que eu quero mencionar a vocês aqui, para encerrar a minha fala. Não tenho medo de processo, não tenho medo de maçom, não tenho medo de pastor, não tenho medo de igreja, porque eu não posso ter esse capricho. Quando me tornei pastor e cristão, eu assumi uma vocação que está acima de qualquer poder. Eu não estou aqui para me gabar, nem para me prestigiar, nem para me colocar acima de ninguém. Estou aqui para dar um aviso a vocês. Abrem os olhos de vocês. Pedem uma carta assinada do pastor, se ele é maçom, besteira. Essa política que está dentro da igreja, toda esse relacionamento entre o Estado e a igreja sendo usada como palanque eleitoral, o púlpito sendo usado como candidatismo, tudo isso é a prova que eu te dou de 2 deputados que se tornaram deputados por causa da igreja, a Assembleia de Deus Madureira, que tem como consagrador o senhor Bispo Manuel Ferreira, que é uma vergonha, esse cara é uma falácia. Eles estão aí efetuando princípios maçônicos dentro da igreja, por causa do voto, da força do povo evangélico. Isso aqui
é a ponta da desgraça. Imagina o que a gente não sabe, o que está oculto, o que está escondido por aí. E eu quero fazer esse apelo para você. Jesus, o evangelho, a palavra não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que essas igrejas estão fazendo. O que o seu bispo Edir Macedo está fazendo são agentes do Estado, agentes da maçonaria, foram infiltrados desde a ditadura para transformar as igrejas no que elas são hoje. E que o povo evangélico, que o povo cristão, abre os seus olhos, volte o seu olhar para Cristo, porque Jesus está voltando, a igreja está prestes a ser arrebatada, e nós estamos próximo a um dos maiores adventos do evangelho na terra, que é ver Jesus no céu e a igreja sendo arrebatada. É para isso que eu vim aqui, para te dar o que você precisa, a prova que você precisa, de que a maçonaria está dentro da igreja evangélica, e que eles querem nos calar, e pôr aqui em dúvida toda a circulação das informações que são regidas por esse meio jornalístico evangélico, porque todos eles também provaram que não estão à mercê e nem querem também resolver, nem consultaram as fontes para resolver ou então debater esse assunto maçonaria dentro da igreja. Porque se tivessem, eles teriam pego isso aqui, ó, essa sujeira, para querer exatamente colocar público e mostrar para o povão que os pastores, de dia eles estão na igreja, na madrugada e à noite, com as luzes apagadas, eles estão dentro das lojas maçônicas, recebendo instrução da maçonaria de como controlar a igreja e o povo cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da igreja dele na terra, e daqueles que têm a fé, e daqueles que são crentes na palavra dele. Tá aí, pessoal. Contra fatos não argumentos. Agora, o que ele falou, eu vou mostrar aqui, olha. Está aqui a reportagem que ele comentou dos 60 pastores que foram iniciados na maçonaria. Está aqui, olha. A Maçonaria Evangélica de Goiás, GOEG, sai das tocas do enigmatismo para disputar o ranking da sinceridade. Mais de 60 maçons evangélicos foram iniciados no dia 3 de agosto, Hotel Guanabara, Rio de Janeiro, com direito a cerimonialidade, no rito escocês, movimento de integração dos evangélicos maçons, e a entoação de um hino de demonstração sobre a ordem, intitulado Somos um pelos laços do amor, quanto amor. Aí está aqui. A comemoração foi selada com pronunciamento de incentivo espiritual por parte de pastores evangélicos maçons citados abaixo. Aí tem aqui, olha, vamos dar nome aos bois. Vamos jogar agora a titica no ventilador, que já está com velocidade máxima. Vamos lá. Pastor Lindenberg Mendes Viana. Está aqui. O que dirigiu o culto maçônico, diretor da capelania ou capelania da OTIB, Ordem Federal de Teólogos do Brasil, professor de capelânia da FATUM, Faculdade Teológica Universal, pastor presidente do Ministério RUAC, diretor de capelânia da OTIB Federal, Ordem Federal dos Teólogos do Brasil, filiado à OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, CGADB, Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, Comaderge, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, CIMEB, Convenção Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, UCEBRAS, União de Capelães Evangélicos do Brasil. Está aqui outra aqui, sem vergonha, o que orou pelo Temer. Olha, pastor e deputado federal João Campos, amigão do bispo Manuel Ferreira, pastor assembleiano e deputado federal pelo PSDB de Goiás, líder da FPE, Frente Parlamentar Evangélica. Lembra dele? Defendeu a si próprio e também o líder máximo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério Madureira, bispo Manuel Ferreira, do suposto envolvimento com o reverendo Moon, líder da seita Igreja da Unificação, agora está citado no site da Ordem GOG como membro político da maçonaria. Mais outro boneco aqui, olha. Outro pastor que só quer se apacentar a si mesmo.
Pastor e deputado estadual Daniel Messac, pastor da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Também está como integrante da maçonaria, como evangélico e político do Grande Oriente do estado de Goiás. Tá vendo aí, pessoal? Então, vamos continuando jogando a titica no ventilador. Vamos lá. Tá aqui, olha. Vou tocar agora esse vídeo aqui, colocar em tela cheia, para que vocês possam ver. Eu já toquei esse Salomão, seu filho. Olha aí, ó. O João Campos, o maçom, delegado de polícia, pastor, e tem mais uma outra função que ele exerce. Aí tá ali o Marco Feliciano, pessoal da Assembleia de Deus, abençoando, quer dizer, cometendo uma heresia com o vampiro maçônico cananeu. Tá aí, ó. Forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra e todo o serviço. Me permita ainda, uma outra breve palavra de Salomão de Davi para o seu filho quando assumiu o governo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor escolhendo... Tá aí, ó. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Aí, ó. Silas Malacraia, também maçom, com o Marco de Jesus, bispo da Igreja Universal, envolvido na Lava Jato, recebeu 7 milhões de reais do Joesley Safadão. Penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se. Se o deixares, ele te rejeitará. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Tá aí, ó, pessoal. E vamos mostrar mais coisas aqui. Voltando aqui a... Onde está... Esse daqui já falei, né? O juramento. O juramento de aprendiz. Tá aqui. O juramento de aprendiz. Vejam que coisa satânica, que coisa maligna. Como pode um pastor dizer que não tem problema ser maçom? Diz assim, tudo isso eu prometo e juro com a maior solenidade e sinceridade, com uma resolução firme e inabalável de realizá-lo, prendendo a mim mesmo com uma penalidade nada menor do que ter a minha garganta cortada, minha língua arrancada pela raiz e o meu corpo enterrado nas areias ásperas da praia, com maré baixa, onde as águas sobem 2 vezes por dia, se eu conscientemente violar um destes compromissos de iniciação de aprendiz. Que Alru me ajude e me guarde inabalável na devida realização do mesmo. Aí o venerável mestre diz, em sinal de sua sinceridade, você agora separará suas mãos e beijará o livro que descansa nas suas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Aqui estão as mentiras do ritual. É evidente que se trata de um pacto de silêncio com esta ordem. Caso tenha sua garganta cortada e a língua arrancada, isso violaria o dever do candidato para consigo mesmo, sem mencionar sua família. Pessoal, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, antes de voltar a compartilhar aqui mais coisas ainda. Veja bem, o ritual de iniciação para a pessoa que quer ser maçom é o seguinte, ela tem que, o candidato, né, tem que desabotoar a camisa, ir com o peito desabotoado, né, da camisa, uma perna da calça dobrada, venda nos olhos e com uma soga, quer dizer, uma corda com um nó para enforcar aqui no pescoço. Aí, essa pessoa é levada por outros 2 maçons. E o mestre, né, o grau 32, 33, pergunta, de onde vens? E ele diz, eu venho das trevas para conhecer a luz. Então, como pode um cara que se diz pastor fazer um juramento como esse?
Eu venho das trevas e quero conhecer a luz. Será que a luz de Cristo, de Yeshua, do Adonai, de Hashem, não é o suficiente para esse miserável? Será que não é o suficiente? Por isso que eu fiz questão de ler Ezequiel capítulo 4. O próprio Hashem será contra vocês, seus cães gulosos, miseráveis, cretinos, cambada de falsos e vagabundos. O próprio Adonai será contra vocês, porque vocês estão enganando o povo, enganando a menina dos olhos de Hashem, por quem ele enviou seu único filho para que morresse na cruz. Vocês são vagabundos, são mentirosos. Continuando aqui, pessoal, vou compartilhar aqui. Primeiro, deixa eu encontrar algo aqui muito importante. Procurar aqui, porque muita coisa a ser mostrada, não deu tempo de deixar tudo no ponto. E para esse vídeo que eu quero mostrar a vocês, por favor, tirem as crianças da sala, de onde quer que você esteja assistindo esse hangout. Agora é o momento de você, filho, filha, vai lá para o banheiro, vai para o quarto, vai para algum lugar, mas você agora não pode ficar aqui, não. O Gustavo está pedindo. Por favor. Eu peço, por favor. Onde aqui está? Só um momentinho que eu estou procurando aqui. Só um momentinho, pessoal. Não deu tempo para colocar no ponto. É muito forte o que esse pastor diz. Pastor conhecido, adorado, tem o seu fã-clube, tem os seus seguidores que o defendem, etc. Tremendo de um herege. Só um momentinho, estou procurando aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui, Ctrl F. Opa, sumiu. Comando F. Não. Vamos lá. Eu vou encontrar, porque isso daqui é muito importante. E de antemão, já peço desculpas por quebrar o ritmo da live. Deixa eu encontrar aqui. Cadê você? Eu vou te achar. Eu vou te achar. Cadê? Encontrei. Não ia escapar de mim. Eu tenho tudo guardadinho aqui. Vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Tá carregando aqui. Agora eu vou colocar a tela cheia e vou compartilhar com vocês. Tá bom? Só um momentinho. Vou compartilhar agora. Já tirou? Já pediu os seus filhos para saírem da sala? Por favor? É só um momentinho. Acho que são 6 minutos esse vídeo. Veja aí. Veja sentado. Senta aí no sofá, onde quer que você esteja. Você com a sua esposa, tá bom? Porque isso aqui é de amargar. Ouvinte do Papo de Graça, o nome do cara. É isso aí, Caio. Eu, como cego, eu já cansei de ouvir que eu deveria ser primeiro curado para ser salvo e aceito por Jesus. Uma vez que a cegueira é uma imperfeição e Deus nada faz imperfeito. Olha o que disseram para esse cara. Pai, manda esse pessoal, desculpem, para a puta que os pariu. Com certeza, cara. Eu não tenho mais o que dizer. Eu não falo isso em casa, não falo em lugar nenhum. Eu só falo no Papo de Graça, porque não tem lugar onde eu fique mais irado com que... Escutaram, pessoal? Vou repetir. Tá aqui, ó. Vou botar um pouquinho. Presta atenção. Desculpem. Para a puta que os pariu. Com certeza, cara. Eu não tenho mais o que dizer. Eu não falo isso em casa, não falo em lugar nenhum. Eu só falo no Papo de Graça, porque não tem lugar onde eu fique mais irado com o que fazem com a alma de vocês do que aqui. Aí vão dizer, o Caio falou um palavrão. Não tinha outra alternativa.
diante de um negócio desse, eu vou repetir. Diga para esses caras irem pastorear na puta que os pariu. Quem não quiser nunca mais me assistir, não precisa. Eu não aguento mais ver vocês debaixo dessa idiotice. Ai. Vou te dizer, meu amigo. É pesado, né? É pesado, Essa desse cara. gera ira. Eu fico irado. Pessoal aqui da Caixa Econômica Pentecostal está se manifestando, Tá, né? de acordo com o que você disse. E anteriormente, quando você mandou o pastor para não sei aonde, o pessoal do chat mandou junto, viu? Mandou, Foi né? um tanto de gente mandando, dando sugestões de outros locais Outros locais. para tomar Sei. e sair e voltar. Sei. Também tem Para aquele. casa do Braulio. Sei. Foi tudo embora. Tudo embora. Tem uns 10 lá em casa. Tem muito. É, porque lá é a casa do Braulio, né? Do Braulio, né? Só quando Eu vou te dizer. geralmente é xingado, bate lá em casa. Vou te dizer, essa, sinceramente, até João Batista tinha mandado. Tinha mandado. Né? Eu tenho a impressão que nessa Jesus tinha mandado. Jesus Olha, Paulo mandado. Escutaram, pessoal? Tá aí, ó. É ou não é um herege? E depois eu vou mostrar, tá bom? Que esse daí também é maçom. Não se engane, não. Esse daí, esse herege aí, esse cretino, é maçom. Foi esse cretino aí, junto com outro maçom, do Bispo Rodrigues, da Igreja Bacanal do Reino de Zeus, que introduziram o molusco bolivariano nas igrejas evangélicas. Esse herege aí que vocês estão vendo. Quer ver? Paulo mandaria? Olha aqui. Paulo já fez uma coisa pior. Ele já mandou? Paulo já. Mandou em carta. Paulo disse, eu queria que chegasse um cara que arrancasse os pulhões de todos vocês. Paulo Está escreveu. escrito aqui. É que eles não conhecem a Bíblia e ficam achando que eu sou muito forte. O Paulo, olha em Gálatas. Vai, Aquela vai. história lá de Pedro, Barnabé, caindo na dissimulação do pessoal, querendo obrigar os gentios a viverem como judeus, aquele negócio todo, Paulo perde a paciência. Imagino. Ele fica tão de saco cheio. Peraí, o que é Tárcio Aguiar? Ele adulterou, mas reconheceu? Reconheceu o quê, rapaz? Ele foi preso recentemente porque ainda está envolvido com aquele dossiê que ele queria arrancar dinheiro do capetão do Fernando Henrique e também do Lula. O PT rejeitou o dossiê dele, rapaz. Você conheceu a Fábrica da Esperança que ele fundou? Eu conheci porque eu morei em Coelho Neto e tinha uma lá em Acari. Aquilo dali era um ponto de venda de drogas. Isso daí é maçom, isso não presta, rapaz. Isso daí não vale o chão que pisa. Não vale o chão que pisa. E vocês ainda ficam defendendo um vagabundo desses? Olha o que diz lá em Ezequiel 34. Eis que eu farei separação de ovelhas e ovelhas. Está dado o recado. História toda, que ele chega e diz o seguinte, Oxalá, o pessoal que vivia querendo cortar o pintinho dos outros, fazer circuncisão, fazer fimose Chega. nos outros, o tempo todo, está na hora da fimose. Se você não fizer fimose, você não será salvo. Isso. Se você não cortar o cabrestinho do pinto, você não tem parte com Jesus. Aí Paulo diz o seguinte, Gálatas 5:12. A minha versão é polida. A versão original não é. Não, né? O grego não é. A versão original é o grego. Olha, brincadeira. É um fariseu, um herege miserável. E ainda tem gente que defende isso. Pessoal, vou parar aqui porque, olha, dá nojo. Dá nojo. Ver um cara desse aí, dá nojo. E ainda tem gente que fica defendendo aí no chat. Por isso, ó, Ezequiel 34. Adonai vai fazer separação de ovelhas e ovelhas. Porque quando a pessoa ela não sabe, não conhece o erro, então ela é inocente. Mas a partir do momento que o erro é provado e apresentado, e ainda assim a pessoa defende o erro, ela deixa de ser inocente para se tornar cúmplice. Assim eu digo para os iurdianos, vocês já deixaram de ser inocentes, vocês estão acobertando pedófilos, ladrões, adúlteros, alcoólatras e um montão de outras coisas. Então vocês não são mais inocentes, vocês são
cúmplices. E para mostrar ainda mais, pega aí a sua Bíblia, pega aí, ó. Isaías 5. Pega aí a Bíblia, Isaías 5. Ah, Gustavo está julgando. Esse homem é muito julgador. Não é julgar, não, é falar a verdade. Porque se Yeshua estivesse aqui, iria fazer a mesma coisa, usando outras palavras. Você também, ovelha disfarçada de bode, ia chamá-lo também de julgador. Aí, ó. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Quer dizer, a completa inversão de valores. Aquilo que era certo, agora tornou-se errado. E o errado, agora é certo. Mas o endemoniado sou eu. Eu sei que os iurdianos vão falar que eu estou com capeta, que eu estou com Exu, com a pombagira, que eu sou endemoniado, porque eu estou mostrando a verdade aqui, porque eu estou falando a verdade, e a verdade na sua cara, dói. O endemoniado sou eu. João Leite não é endemoniado. O João Bengala não é endemoniado. O Lobo Guará não é endemoniado. O Clodomir Pé de Pombo não é endemoniado. O Gustavo, que fala a verdade, é endemoniado. Vocês não são mais inocentes. Vocês são cúmplices. Isso é o que vocês são. Cúmplices. Estão acobertando bandidos. Isso que vocês estão fazendo. Acobertando bandidos. Tá bom? Então, vamos lá. Tem mais coisa para mostrar aqui. E se não gostou, vaza. A mesma porta que entrou é a porta da saída. Vou ficar paparicando, não. A verdade tem que ser dita. Tem mais coisas aqui para dizer, para mostrar a vocês. Só um momentinho, que eu vou colocar aqui no ponto. Vou colocar aqui no ponto. Tá aqui. E esse, então, que vão me xingar pra caramba. Olha, vão xingar até a nossa quarta geração, Márcia. Até os cachorrinhos agora vão ser xingados. Até os cachorrinhos vão ser xingados. Vamos lá. Bom, antes disso, vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. Tá aqui, olha. Lista de pastores maçons. Tá aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Vou colocar a tela cheia. Tá aí, para todo mundo ver. Lista de pastores maçons. Pastores maçons, segundo o relato do pastor Saad, ex-maçom, grau 33 e guarda dos selos por 10 anos. Ele afirmou que todos estes da lista são da maçonaria. Olha quem é o primeiro aí. Olha aí, seu Didi. Tá aí, ó. Seu Didi transformou a igreja numa verdadeira feira, porque tem que arrebentar o filme dele, nada a perder. Tá aí, ó. Bispo e fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha a outra aí, o Bispo Rodrigues, que ficou 4 anos preso também por causa do escândalo das ambulâncias. Tá aí, ó. E eu vou mostrar a vocês ainda que esse sem vergonha aí, junto com o Molusco de 9 dedos, foram eles que introduziram aí o Molusco para a igreja evangélica. Olha outra aqui, ó. Olha outra aqui. Você conhece? Conhece, não é mesmo? Aí, ó. Silas Malafaia e Dinastia. O doutor Pedrosa falou que ele tem um documento com assinatura de familiares do Silas Malafaia, que eles assinam com aqueles 3 pontinhos dos maçons. Eu procurei, não encontrei, eu gostaria, se alguém tem como contactar o doutor Pedrosa, se ele pudesse me enviar, eu mostro aqui, revelando aqui a podridão, a sujeira. Aí, ó, tem um montão de gente mandando mensagem aqui. Aqui. Vamos lá. Olha outra aí, ó. José Wellington Bezerra da Costa. Tá aí, ó. Olha outra aqui, ó. Manuel Ferreira, juiz e pastor. Tá aí, ó. Das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Olha outra aqui, ó. Isaías de Souza Maciel. Olha a roupinha do boneco. Tá aí, ó. Pastor, dono da rádio Boas Novas. Vestido de maçom. Tá aí, ó. Contra provas não há argumentos, meus amigos. Pode criticar. Olha outra aí, ó. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Tá aí, ó. Estão lavando dinheiro, a Assembleia de Deus
servindo para lavagem de dinheiro. 1.030 pessoas aí. Olha, o chat tá uma loucura. Aí eu falei que esse hangout ia ser muito forte. O ventilador aqui já não tem mais velocidade de tanta titica que eu estou jogando. Vamos lá. Outra aqui, ó. Túlio Barros. Túlio Barros, outro maçom aí, ó. Outra aqui, ó. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus. Tá aí, ó. Ele diz nunca ter pertencido à maçonaria. Continuando. Aqui, ó. Miguel Ângelo. Esse eu já sabia, esse angolano aí. Aqui, olha. Olha aí o bonequinho. Olha aí. Olha quem tá aí. Ele também diz que nunca pertenceu à maçonaria. Tá aí, olha. Mostrando, pessoal. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Tá aí, ó. Tem mais? Tem. Nilson do Amaral Fanini. Esse já morreu. Se não se arrependeu, tá lá no colinho de Bafomé. Bafomé tá só espetando o furico dele. Tá aí, ó. Ex-pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói. Esse eu sabia. Mais um aqui. Fausto Aguiar de Vasconcelos. Tá aí, ó. Ah, vão me perseguir? Pode me perseguir. Pode me perseguir, não tem problema. Estou falando, Gustavo, isso é sério por demais. Esse pessoal vai te perseguir. Pode me perseguir, não tem problema, não. Eu não tenho medo da morte, não. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo. Outra aqui, olha. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Está aqui, ó. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia. Ó, Haroldo de Oliveira, político e dono da Rádio El Shaddai e MK Publicitar, pai da Marina. Aí, pessoal. Preto no branco, mostrando todo mundo. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira. Tá aí, olha. O pastor Saad, libanês, instruído na maçonaria desde a infância. Ex-maçom grau 33, nos orienta que, por dedução, nós identificaríamos os outros maçons. Você que é escolhido de Deus, que não é bobo, tem discernimento de espírito, identifica os outros falsos profetas. Tá aí, e tem um depoimento dele. Deixa eu colocar aqui, mas eu vou deixar para um próximo hangout o depoimento dele. Agora eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Tá aqui, ó. Um outro blog aqui, o Sétimo Portal. Está aqui, olha. Os cristãos... Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam acompanhar. Tá aí. Os cristãos honestos estão em guerra contra falsos pastores. Aqui nosso trabalho é revelar a mentira e hipocrisia de pessoas influentes em diversas religiões e que usam sua posição para manipular com seu ilusionismo crentes desatentos, que estão seguindo a estrada dos tijolos de ouro e querem chegar na cidade das esmeraldas, prometida por falsos apóstolos de Cristo ou da prosperidade. Aí diz mais aqui, sabe quem é esse aqui? Morris Cerulo, participando de um programa, sabe de quem? Aqui, ó, do Silas Malacaia. Esse Morris Cerulo, ele tem mais de 20 processos, se não me engano, aqui nos Estados Unidos, e olha como ele segura a Bíblia. Olha como ele segura a Bíblia com a mão esquerda, um símbolo de Baphomet. Tá aí, ó. Tá aí. Aí aqui vem explicando o significado dessa Bíblia. Olha aqui o Silas Malafaia. Olha a mão dele e aqui a mão de um maçom. Tá aqui, ó. E aqui deram um zoom. Olha o sinal. Tá aqui, ó. Tá aqui mais alguma coisa. Esse vídeo aqui depois eu posso tocar depois. Outro símbolo de Baphomet aqui. Tá aí, olha. Aí eu vou mostrar a vocês agora. Deixa eu entrar lá no meu canal. Onde é que é? Deixa eu ver aqui, canal. Agora não vou lembrar. Vou mostrar para vocês agora um vídeo. Tá aqui, encontrei. Que eu fiz mostrando Silas Malacaia antes e depois. E esse vídeo ele conseguiu bloquear mundialmente, mas depois eu consegui liberar o vídeo. Tá aqui, olha. Esse meu vídeo aqui, ó, ninguém nasce gay, uma resposta
ao Daniel Mastral, aqui, ó, bloqueado mundialmente, pessoal. Aqui, ó, o vídeo, bloqueado mundialmente. Deixa eu procurar aqui o vídeo do Silas Malacaia. O pessoal tá mandando um montão de mensagens para mim. Só um momentinho. A história dos papas também foi bloqueado. Ai, cadê? A Agenda 2030 da ONU também bloqueada. Quer dizer, desde o início, esse canal 4SA tem sido bloqueado. Veja bem, eu fiz um vídeo aqui, ó, saí para passear com a minha esposa. Tá aqui, ó, bloqueado. Vídeo de 119 views. Aqui, ó. Cadê? Minha vida, bloqueado. O direito que todo americano tem de portar uma arma, bloqueado. Deixa eu ver aqui se eu encontro esse do... Aqui, ó. O dízimo na IURD de Pompano Beach foi bloqueado também. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Silas Malafaia. Antes e depois, o nome do vídeo. Tá aqui, ó. Isso. Tá aqui o vídeo. Mas não é esse o completo, não. Vamos lá, vou botar aqui. Olá, meus amigos, eu sou o Gustavo com mais um vídeo aqui para vocês. E mais uma vez vou mostrar algo que a mim não me traz nenhum prazer, mas para que as pessoas saibam que 70% de todos os problemas que estão acontecendo agora no Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo, deve-se à queda, ao declínio da fé das pessoas no Deus de Israel. Em outras palavras, 70% trata-se de um problema espiritual. Já mostrei aqui alguns vídeos sobre o Caio Fábio, depois o Formigoni, da Universal, e agora um pastor que eu também gostava muito, pastor Silas Malafaia, e que é um dos bastiões da luta contra a ideologia de gêneros e etc. aí no Brasil. Mas vamos ver um antes e depois do pastor Silas Malafaia. Vou colocar aqui a tela cheia. Prestem bem atenção. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica, o maior país capitalista do mundo, não está adequado. Agora, vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné-Bissau. Não é favela maravilhosa. É Guiné-Bissau, pastor, tá? Só para deixar aqui o registro. Guiné-Bissau, não é Guiné-Bissau. Entra aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela. É? Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e ambos fez o Senhor. Sabe, deixa eu ver um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que? Eu vou desafiar você a assistir esses dois programas e me dizer onde é que está o meu erro teológico sobre a teologia da prosperidade que eu prego. Tá vendo aí, pessoal? A teologia. Que diferença, hein, pastor? Que diferença.
pela prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Não! O que você pedir, Deus dá. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira, estou dizendo que eu tenho algum pecado ou que eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eu fui entrevistado pelo New York Times, o jornalista de olho em cima de mim. Você quer saber o preço do anel? Na hora, não tem nenhum largo aço em cima. Você quer saber o preço do anel? Esse aqui custou $4.000. O meu dinheiro. Quem mais você quer saber? O avião do meu ministério. Você está vendo o carro? Eu vou dizer que está vendo o Mercedes, é 500. Você está vendo blindado da Alemanha? Deus não olha para você pela sua capacidade. Parou? Aí deu uma travada. Opa, alguma coisa. Bom, vou parar por aqui para não. Deu errado, vamos lá. Acho que vai tocar ainda. Novamente. Não, vou parar por aqui para não ficar muito longo, mas já deu para vocês verem a grande diferença, correto? Olha, pessoal, já são 20 horas e 49 minutos aqui, aí 22 horas e 49 minutos. Vou, então, utilizar mais esses 11 minutos, aí depois vou terminar, tá bom? Bom, ainda continuando aqui, mostrando sobre o Silas Malafaia, tá aqui, ó, decifrando o código. Silas Malafaia, maçom. Tá aqui. Tudo isso daqui é objeto de pesquisa, pessoal. Eu vou passar rapidinho, porque é um livro pequeno, tá bom? Não vou ler. Aí tá aqui, ó. Terceiro pastor mais rico do Brasil. Em janeiro de 2013, uma reportagem da famosa revista estadunidense Forbes, ele até processou a revista por isso, o classificou como o terceiro pastor neopentecostal mais rico do Brasil, com patrimônio estimado pela publicação em $150 milhões. Ele tem um apartamento aqui, num condomínio aqui em Boca Raton. Não sei qual é o condomínio, mas ele tem. Acho que é a casa, né? Aí vem aqui algumas coisas. Aqui, ó, com Serra, comunista. Olha o estúdio dele, o cenário. Tá vendo isso aqui atrás dele? Isso daqui é um símbolo pagão, pessoal. Isso aqui é um símbolo pagão. Aí, ó, cenário do programa, símbolos esotéricos por todos os lados. Aqui, ó, atrás dele, bem acima da cabeça, isso é um símbolo pagão. Continuando. Aí vem falando aqui de símbolos da maçonaria, a doutrina da prosperidade, que no início ele era contra, depois passou a defender. Está aqui, ó, pastor Silas Malafaia, o Morris Cerulo e Estevão Fernandes. Aí, ó, inscrição, R$40 para participar desse congresso. Ao Morris Cerulo segurando a Bíblia fazendo o sinal do Baphomet, e também conhecido na Cabala. A Bíblia da oração está aqui, ó, do Morris Cerulo, e invertendo, aí aparece a figura do bode, da caveira, mostrando tudo para vocês. Aqui em detalhe,
a posição da mão dele e olha a posição da mão do maçom. Não é igualzinho? Aqui, ó, mostrando tudo para vocês. Vocês podem até me criticar, mas que eu estou mostrando... Olha aqui, ó. Símbolo maçom está aqui, ó. Olha aí. Deixa eu refrescar aqui. Tá aí, ó. Símbolo maçom. Aqui, ó, os sinais. Olha os sinais com as mãos. Tá aqui, ó. Ó. Olha só, o pastor Pedrosa, o doutor Pedrosa fala muito bem sobre esses sinais aqui, ó. Olha aí. Mostrando. Aí ele fala sobre o Rotary Club, que sabemos que é uma instituição maçônica. Ele disse assim, coisa triste é ver um pastor ignorante. Tem muitos pastores falando do que não sabem. Só o conhecimento nos livra deste mal. Por isso é bom se informar antes. Ele prossegue. É lógico que nós abominamos sociedades secretas, mas o Rotary e o Lions nada tem a ver com isso. São sociedades abertas, instituições sérias, éticas e que desenvolvem trabalhos importantíssimos junto à comunidade. Eu já palestrei nos encontros deles. Já fui convidado a participar, só não participo porque não tenho tempo. Membrar-se ao clube em absolutamente nada prejudicaria a nossa fé. Está aí, olha. Está aí, texto do próprio Silas Malafaia, palavras textuais. Está aqui, olha. Segundo informa o site oficial desta organização, o Rotary é uma rede mundial de voluntários dedicados à prestação de serviço social, fundada pelo maçom Paul Harris, em 23 de 2 de 1905, em Chicago, Estados Unidos. Então, veja bem, uma instituição que foi fundada por um maçom e o Silas Malafaia defendendo. Aqui, ó. E as empresas gospel também do Silas Malafaia. Tá aí, ó. Os símbolos. Aí mais sinais. Aí aqui diz, ó. Prestidigitação, capacidade ou destreza de iludir utilizando as mãos, ilusionismo, técnica ou habilidade de iludir alguém com a ajuda das mãos, ilusionismo ou mágica, demonstração de uma apresentação de ilusionismo, mágica. Tá aí, ó, os sinais que ele faz. Aí o programa Vitória em Cristo, tá aqui, ó, ele com Morris Cerulo. Aí a Bíblia que ele estava vendendo, Morris Cerulo, por R$911. Uma Bíblia. R$911. Aí vem aqui a investigação sobre o Morris Cerulo. Aqui, ó, Morris Cerulo é pastor e evangelista de cruzadas de cura da Assembleia de Deus. A mansão que possui tem mais de 1.000 metros quadrados. Está protegida atrás de 2 portões no bairro mais rico dos Estados Unidos e foi avaliada em mais de 12 milhões de dólares. Cerulo e sua esposa são os únicos que vivem nela e, segundo relatos, eles estão no campo missionário 70% do tempo. Que desperdício de dinheiro. A limusine aérea, avião particular de Morris Cerulo, é um Gulfstream G4, avaliado em torno de 50 milhões de dólares. Ele tem 2 pilotos de tempo integral e uma de suas aeromoças disse em recente depoimento que o avião tem o interior banhado a ouro. Tá aí, pessoal. Então, veja bem. Ó, o G12 que ele criticava no início. Aqui, ó, reportagem sobre o Cerulo. Aqui, ó, Morris Cerulo, indiciado por um júri federal por fraude fiscal. Esses são os homens de Deus, tá aí, ó. Aqui ele falou que não votaria mais na Marina. Aqui apoiou o Aécio Cocaína Neves. Aqui ele apoiando o José Serra, fazendo o sinal do Baphomet aqui.
Aqui ele com o pastor Murdoch, também é outro que... Olha aqui o aperto de mão. Aqui, ó. Tá bem claro, pessoal. Olha o aperto de mão maçom aqui. Tá bem claro. Tá bem claro. Aí, ó. Esse daqui é o Murdoch, que também não vale o chão que pisa. Aí vem novamente a lista de pastores maçons, que eu mostrei para vocês com as fotos, né? Tá aí. Então, vou voltar aqui para mim agora. Olha, ainda tem muita coisa a ser mostrada. Eu ainda vou fazer um outro hangout, logicamente, e ainda tem que tocar aquele áudio do Augusto Nicodemos. Tem muita coisa interessante também, como Augusto Nicodemos defende a maçonaria. Não estou dizendo que ele é maçom, mas ele defende a maçonaria. Então, fique atento na segunda-feira, tá bom? Caso o meu canal sofra um strike, o FOSTube, a pedido desses falsos profetas, sofra um strike, não tem problema, será em um outro canal. Eu tenho mais 4 canais. Tem canal que eu criei e nem coloquei nenhum vídeo. Justamente já pensando nisso, nessa possibilidade de que esse canal aqui já está na marca do pênalti e pronto para ser chutado para escanteio. Bom, meus amigos, faltam 2 minutos para as 23 horas aí, horário de Brasília. Lembrando que essa semana teremos a mudança de horário aqui nos Estados Unidos. Vamos ficar com 1 hora de diferença apenas, tá bom? Isso vai ajudar e muito nos hangouts. Então, na segunda-feira, nosso encontro marcado. Já muda o horário nesse fim de semana, né? Então, uma amiga aqui perguntando se é o zap do Dr. Pedrosa. Ah, pode mandar sim. Pode mandar o zap do Dr. Pedrosa. Então, o hangouts vai começar... Vamos começar aqui às 20 horas aqui, 8 da noite, serão 21 horas aí, horário de Brasília. Vamos estar apenas com 1 hora de diferença. Valeu? Me desculpem pelo tempo tomado, mas eu creio que valeu e muito a pena. Mais de 1.000 pessoas agora acompanhando. Já o Hangout com com a maior quantidade de pessoas acompanhando simultaneamente. Muito obrigado. E na segunda-feira, o Perturbador de Israel voltará com o nosso canal 4SA Flórida. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.